Meus irmãos, já que estamos em pé, continuemos. Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16 até o verso 17. Eu só abri meu celular para colocar aqui também no tempo. Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, texto muito conhecido. Mas certamente você que já prestou atenção no hino que o Wagner tocou no começo, está ligado que essa semana é semana para nós que comemoramos os 507 anos da Reforma Protestante, que vai acontecer no dia 31 de outubro agora. Essa é a data que nós celebramos. Nós vamos, então, eu vou ler o texto aqui, irmãos, e trazer algumas reflexões nesse texto aqui, e que a graça do Senhor seja com todos. Amém? Cumprimentar também os que nos acompanham aí pela internet, bem como os que estão aqui nessa manhã meio fria de São Paulo, né? E de eleição. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ler a Tua palavra nessa manhã. Pedimos ao Senhor graça e misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração à medida que vamos estudar o texto e que sejamos edificados, ó Deus, pela palavra do Senhor, que é poderosa. E, de fato, ó Deus, que ao nos debruçarmos sobre a Escritura do Senhor, que assim como está descrito aqui no texto, que possamos ser impactados pela beleza do Evangelho, por aquilo que o Evangelho proclama e que é a razão de estarmos aqui nessa manhã. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo aqui, ó Deus, e que corações sejam apacentados, fortalecidos no Senhor. Pai, ainda na Tua presença, em oração, eu sou o portador da mensagem aqui nessa manhã, mas peço humildemente ao Senhor, ó Deus, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, derrama graça sobre a minha vida, a fim de que, ó Deus, eu possa falar, ó Deus, do Senhor, ó Pai, com o coração purificado e remido e lavado no sangue de Jesus. Não somente eu, mas meus irmãos que aqui estão também, purifica eles, ó Deus, nos purifica enquanto igreja, para, ó Deus, estar agora em comunhão com o Senhor. Nós não queremos estar aqui de modo automático, nós não queremos estar aqui, ó Deus, cumprindo uma rotina, mas queremos, ó Deus, de fato, ó Deus, presenciar, testemunhar, perceber, sentir, ó Deus, a presença do Senhor aqui em nosso meio, ó Pai, e que isso promova, ó Deus, o reino do Senhor em nossas vidas, e nos faça, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, segundo o Teu coração. Portanto, ó Pai, abençoa a igreja do Senhor reunida aqui nessa manhã, fala aos nossos corações, abençoe a Tua igreja, ó Pai, fortalece a Tua igreja. É a oração que fazemos ao Senhor também agradecendo pelos 507 anos da Reforma Protestante que acontecerão agora no dia 31 de outubro e que de fato nosso coração e mente estejam voltados para essa perspectiva correta e celebrarmos, ó Deus, aquilo que tem sido um diferencial geracional e que chegou na nossa geração, ter o privilégio de retorno à Tua Escritura, ó Pai. Seja a Tua bênção sobre nós, é a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto aqui de Romanos é um texto que, com certeza você já ouviu falar sobre ele, porque ele é a base, ou a mola propulsora, ou aquilo que startou e desencadeou, a expressão que eu estou procurando, toda uma série de eventos e acontecimentos do qual nós somos herdeiros, né? Nós somos herdeiros da Reforma Protestante e ela começa ali quando Martinho Lutero, e ele estava fazendo a sua exegese do livro de Romanos, mas ao fazer essa exegese do livro de Romanos, isso é muito importante se dizer, porque Martinho Lutero vivia a vida ordinária de alguém que era estudioso da Escritura, mas ele tinha algo que às vezes acontece com a gente. Vez ou outra na caminhada cristã, a gente lê a Bíblia, mas o nosso coração continua frio. Vez ou outra a gente lê a Bíblia, mas a gente continua distante. Vez ou outra a gente lê a Bíblia, mas a angústia continua. Martinho Lutero reclamava de que o coração dele estava ali angustiado por causa dos seus pecados, os assombros de pecado sobre o seu coração, e ele tinha uma crise nesse sentido de confessar ali os pecados, fazer as penitências e não sentir alívio.
até que ele vai escrever a sua exegese sobre o livro de Romanos. Ele era um estudioso, um exegeta, e ao se deparar com Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, a alma de Martinho Lutero é visitada pelo Evangelho de Deus, pelo Espírito Santo, e ele então, diante disso, ele se vê constrangido, coração purificado como ele nunca havia sentido antes. Teve um momento na presença do Senhor, e desse momento ele então faz as suas 95 teses, e que são ali um marco para nós cristãos da reforma que surge a partir dali. 507 anos depois, nós estamos aqui em São Paulo, na Igreja Presbiteriana Unida, culto das 8h30, e eu quero então pensar um pouquinho aqui sobre o texto de Romanos 1, 16 e 17, pensar com vocês aqui sobre a beleza do Evangelho. Esse é o tema da mensagem que eu quero deixar com vocês aqui nessa manhã, a beleza do Evangelho. Se nós temos Martinho Lutero como um dos leitores posteriores, o meu foco com você aqui é pensar nos primeiros leitores. Houveram os primeiros leitores desse texto escrito aqui pelo apóstolo Paulo, e esse texto escrito pelo apóstolo Paulo é texto que reflete, e aqui a gente sempre fala, eu gosto muito de expor o livro de Romanos, porque a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que tem características profundas. Ela causou esse impacto em Martinho Lutero, causou impacto nos irmãos Wesley também, em avivamento, foi um texto que causou desdobramento para um avivamento que impactou a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, e invadiu a Europa e os Estados Unidos, e olha só, somos herdeiros desse avivamento também que aconteceu com os irmãos Wesley. A carta aos Romanos tem impactos históricos que chegam até nós, é impressionante isso. Mas volto ao ponto central, pensar nos primeiros leitores. Paulo escreve essa carta no momento do seu ministério em que ele desfruta de maturidade. Maturidade é sempre bem-vinda. Maturidade é bênção, irmãos. Maturidade que reflete na escrita do apóstolo Paulo. Essa carta que Paulo escreve é uma das últimas que ele escreve, e a gente, enquanto reformado, nós não acreditamos em possessão para escrever. A gente acredita na inspiração divina, lembra disso? Isso é básico da doutrina reformada. Deus inspirou homens para escrever a palavra de Deus, mas é inspiração, não é possessão. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que o Espírito Santo, ao inspirar, respeitava as características da responsabilidade humana. E a carta aos Romanos reflete, na parte humana do apóstolo Paulo, características da sua maturidade como escritor. A meu ver, e esse aqui é um gosto pessoal, cada um vai ter o seu, cada um vai ter uma opção. Mas no meu gosto pessoal, das cartas que Paulo escreveu, esta é que eu mais gosto. E ela fala de maneira muito sublime sobre criação, queda, redenção e consumação. Isso é muito evidente, esse cenário que o apóstolo Paulo pinta em toda a carta de Romanos. Ele vai falar sobre criação, queda, redenção e consumação, com uma beleza, com uma autoridade, com uma maturidade que nos ajuda muito. Mas lembre-se, os primeiros leitores. Quem eram os primeiros leitores? Se a gente olha para os primeiros leitores, nós temos ali os cristãos que chegaram em Roma. E a carta aos Romanos, ela tem uma característica de várias, porque quando eles chegam ali em Roma, aliás, quando essa carta ela precisa ser escrita para os cristãos de Roma, os cristãos de Roma, os primeiros leitores dessa carta, eram um grupo de pessoas que foram parar nessa cidade que, na época que essa carta foi escrita, já era uma cidade cosmopolita. O que São Paulo é hoje, uma cidade extremamente cosmopolita, que tem gente de tudo quanto é lugar, Roma, naqueles dias, já era. Cidade capital do império. E essa cidade, por ser capital do império, vinha gente de tudo quanto é lugar, para morar ali, para trabalhar ali, para viver ali, para buscar esperança ali. E o que aconteceu? Como vinha gente de tudo quanto é lugar, vinha gente de tudo quanto é jeito também. E para lá foram muitos cristãos. E quando esses cristãos ali chegaram, sem que houvesse uma liderança de algum apóstolo daqueles dias, de maneira natural, uma igreja nasce ali. E essa igreja que nasce ali é formada por gentios convertidos, judeus convertidos ao evangelho, e eles se juntam para começar essa igreja.
essa igreja, como qualquer outra igreja, começa a enfrentar desafios de comunhão, que você encontra nesse texto aqui, exortações à comunhão daquele grupo de pessoas diferentes, mas que agora estavam unidas na família da fé por Jesus. Paulo, então, precisa orientar. Paulo, então, sem nunca ter ido lá, precisa trazer direcionamentos. E tanto é assim, essa é a verdade, que no capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo ele começa a sua carta dizendo assim, ele começa se apresentando, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado pelo Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo precisa se apresentar para aqueles irmãos, para que eles se conheçam. E aí, a partir do capítulo 1, nós temos então o apóstolo Paulo de maneira brilhante, falando sobre essas temáticas que eu já apontei aqui para você, mas tudo com um foco, que é a base de todo o livro de Romanos. E a base é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Em que consiste a beleza do Evangelho de Jesus Cristo? Nesses 3 versículos aqui, que são versículos importantes e impactantes na história da humanidade. Nós vemos pelo menos 3 coisas aqui interessantes sobre o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho para nós e para o apóstolo Paulo era motivo de regozijo. O Evangelho é motivo de regozijo. Olha o que diz no versículo 16. E Paulo está ali, pense nos primeiros leitores, aos cristãos de Roma. Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo usa essa expressão forte para falar algo que era o desafio daqueles dias. Veja, nós hoje, aqui na cidade de São Paulo, e você tenha vindo de onde você vier, tem uma característica que é comum a nós. Nós vivemos em uma cultura que tem influências do cristianismo. Nós vivemos em uma cultura que tem marcas do cristianismo nela. Isso é evidente, isso aí é tácito, isso é perceptível. Influências objetivas e muitas influências subjetivas. Por exemplo, a cidade em que você está, como é que é o nome dela mesmo? São Paulo. Que São Paulo é esse? Faz referência ao apóstolo Paulo. Faz referência a essa pessoa. Faz referência a esse personagem, esse ser histórico que passou pela humanidade. Ora, não é influência de um país que foi influenciado pelo cristianismo? Eu não conheço ainda nenhuma cidade chamada Satanás. Não conheço. Por que eu estou colocando isso aqui para você? Você pode concordar ou não, mas existe uma influência, mesmo objetiva ou subjetiva, do cristianismo no nosso país. É diferente daqueles cristãos lá, a quem são os primeiros leitores. Ali, diferentemente de nós, aquela cidade de Roma era uma cidade de cultura, de princípios, de perspectiva, de cosmovisão, de caminhar, de entendimento, de cultura, de interpretação da realidade, totalmente, profundamente pagã. O que acontece? Não tinha influência do cristianismo ainda. Não tinha influência dessa perspectiva que nós temos na nossa cultura. E aí o apóstolo Paulo então percebe que aqueles primeiros cristãos começaram a titubear no que diz respeito àquilo que é o Evangelho. Lembre que o tema dessa mensagem é a beleza do Evangelho. E Paulo está começando aqui uma série de argumentos profundos e muito bonitos. Mas ele precisa dizer alguma coisa para aqueles irmãos ali de Roma. E ele diz o seguinte, olha, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, eu não me envergonho do Evangelho. Portanto, nós não devemos nos envergonhar daquilo que é a base e fundamento da nossa existência. A beleza do Evangelho, a primeira coisa, nós nos regozijamos no Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, como é que tem sido o Evangelho na sua vida? 507 anos da Reforma Protestante, as pessoas sabem que você é evangélico? As pessoas no seu trabalho sabem que você é evangélico? As pessoas que convivem com você sabem que você é evangélico? As pessoas da sua família sabem que você é evangélico? As pessoas da sua classe de aula sabem que você é evangélico? As pessoas percebem que você é evangélico? Porque a verdade aqui desse texto é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, tinha um grupo ali que começou a ter um certo constrangimento. Veja, era uma cultura totalmente hostil ao evangelho e ele está desafiando o seguinte, gente, não tenhamos vergonha daquilo que é a razão da nossa existência. Meu querido irmão, 507 anos depois precisamos reenfatizar, nós não nos envergonhamos do Evangelho. A razão de estarmos aqui, a razão que
pela qual nos movemos, a razão da nossa vida ter sido transformada, é o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto porque me lembra uma história que o Ronaldo Lidório conta, essa história de um juiz na China que foi descoberto que ele era cristão e ele perdeu todos os seus direitos e ele então precisou ser punido em praça pública por conta da sua fé em Jesus Cristo e foi dado a ele o direito de renegar o Evangelho. E ele, diante daquela oportunidade, ele diz assim, não, eu não abro mão daquele que tanto me amou, podem me punir, podem me tirar tudo, mas não, eu não abrirei mão daquilo que transformou minha vida. E diz que essa história do Ronaldo Lidório conta desse juiz, que agora tinha deixado de ser juiz, andando pelas ruas de uma cidade da China que não vem o nome ao caso, que havia perdido tudo. Mas para ele aquilo não era nada, porque ele tinha conhecido o Evangelho, ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo. Quantas vezes, por muito menos, se a gente está num ambiente onde as pessoas começam a falar coisas indevidas, onde as pessoas começam a praticar coisas indevidas, e nós nos escondemos e temos algum tipo de constrangimento de falarmos, olha, isso não faz parte da minha realidade, porque eu sou cristão, minha cosmovisão é outra, minha cultura é outra, minha perspectiva é outra, e eu não vou me envergonhar daquele que me redimiu para ter o apoio das pessoas. Eu não me constranjo do Evangelho, eu digo em alto e bom som, sou de Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma geração, irmãos, que resgate esse princípio do Evangelho como aquilo que nós não nos envergonhamos, mas aquilo que motiva o nosso coração. Aquela igreja precisava ouvir isso. Diante da perseguição que vinha sobre eles e a opressão que vinha sobre eles, essa fala é importante. Aliás, e é muito importante, veja, estamos falando aqui para os primeiros leitores, pensando neles, né? E eu sempre penso nos efeitos, reflexos da carta de Romanos. A gente tem Lutero? Temos. A gente tem aí os irmãos Wesley? Temos. Mas e os primeiros leitores? Igreja primitiva. Eu tenho a impressão e convicção, meus irmãos, que essa carta causou um impacto tão profundo na vida daqueles irmãos, que ela é a força do agir do Espírito Santo, promovendo uma convicção tão forte na vida daqueles irmãos. Essa expressão, não me envergonho do Evangelho, é tão poderosa na vida daqueles irmãos, que na sequência, essa mesma Roma, onde esses cristãos estão, passa a perseguir com morte os primeiros cristãos, os nossos irmãos primitivos, cristãos primitivos, que é assim chamados, da igreja primitiva. E esses irmãos eram levados ao Coliseu, eram levados a arenas, e eles eram apresentados diante do imperador, do César, e diante dele, vocês sabem da história, tem uma parte da história chamada Era dos Mártires. E os cristãos eram levados nessa arena, e a pergunta feita para eles era, renegue a Jesus Cristo e viva, ou mantenha-se com Jesus Cristo e morra. Declare que o imperador romano é seu Deus e viva. Declare que Cristo é o seu Deus, morra. E a história é testemunha de centenas de milhares de cristãos indo às arenas e diante desse questionamento dizendo, eu não abro mão do Evangelho de Jesus Cristo, eu não abro mão do meu Senhor. E sendo mortos, tem várias histórias. Por ursos, por leões, por gladiadores, sendo colocados em estacas, sendo colocados dentro de imagens de touros. Tem uma tortura clássica que era feita pelos romanos, que eles tinham um grande touro de bronze, que a parte da barriga dele era aberta e as narinas ficavam de forma que ali dentro ventilasse alguma coisa, e era colocado brasa para que ele ficasse incandescente, e o cristão era colocado ali dentro, e à medida que a pessoa gritava dentro, à medida que ia morrendo por estar sendo queimada pela fumaça e berrava, o som saía pelas narinas do touro e eles diziam, olha aí o touro dizendo que nosso César, ele é o imperador. Aí eles se assustavam porque os cristãos morriam glorificando a Deus, dando glória a Deus. Justus Gonzalez, historiador que descreve essa parte da história, diz o seguinte,
que na igreja primitiva, em Roma, o sangue dos cristãos era a semente do evangelho, porque à medida que o sangue do cristão caía no chão, ao invés de diminuir a igreja aumentava. E foi o período de maior avanço da igreja ali em Roma. Meus queridos irmãos, na nossa geração nós não temos chamado a resistir até a morte. Em nome de Jesus, não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja testemunha. Em nome de Jesus, fale. Em nome de Jesus, use as ferramentas que Deus te deu. O pessoal que te segue na internet sabe que você é evangélico? O pessoal que te segue no Instagram sabe que você é evangélico? O pessoal que te segue aí nas redes sociais sabe que você é evangélico? Pois não me envergonhe do evangelho. Em segundo lugar, a beleza do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está aqui impressionado, e ele diz, eu não me envergonho porque eu vejo no evangelho algo extraordinário nesse evangelho. O que o evangelho tem? Ele tem a expressão original do grego, que é o dinamis tuteu, poder de Deus, o poder sublime. E aqui tem algo muito interessante do que o apóstolo Paulo diz aqui sobre o poder de Deus, porque, veja, o evangelho tem essa capacidade que é magnífica. Não é o evangelho mais você, não é o evangelho mais eu, não é o evangelho mais a denominação, é o evangelho. É o evangelho que é poderoso, é as boas novas de Jesus Cristo, que é poderoso para transformar corações. Paulo está impressionado nisso, porque aquela igreja, ela nasceu, ela estava se solidificando, estava caminhando num contexto de oposição pesadíssimo, mas essa igreja caminha de maneira extraordinária, sendo manifestação da graça de Deus, e ele diz o seguinte, isso que está acontecendo é poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus que se manifesta. Meus irmãos, não é estratégia, não que a gente não precise tê-la, mas não é recursos humanos, não é dinheiro, não é inteligência humana, é o evangelho. A manifestação do poder de Deus está no evangelho. O que isso implica em dizer? Implica em dizer que o evangelho ele é suficiente para gerar aquilo que é poderoso para salvar corações. Eu sempre me lembro das histórias de conversões que a gente conhece, ouve, e como é o evangelho, não a argumentação, como é o evangelho, não a retórica humana, como é o evangelho, não esforço humano que é capaz de transformar pessoas. Porque veja, eu conheço história de pessoas que foram alcançadas ao ler um trecho da Escritura. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Eu lembro de uma história, vou contar duas aqui muito rapidamente, mas lembro de uma história de um famoso cantor pentecostal que se converteu, e ele era de uma banda secular, e ele disse que um dia estava indo para o aeroporto, e indo para esse aeroporto, ele recebe, chegando no aeroporto, alguém entregando aqueles folhetinhos, né? E entrega o folhetinho para ele recebe esse folhetinho, eu lembro, eu era adolescente, você já ouviu falar que disco de vinil? Tinha disco de vinil, lembra disso, gente? Tem uns antigos aqui que lembram. Disco de vinil. Eu lembro desse testemunho, nesse disco de vinil, eu lembro que eu fiquei profundamente quebrantado com o testemunho desse irmão. Ele indo para o aeroporto, tocava numa banda secular, não queria saber de Deus, vivendo uma vida desregrada. No caminho, alguém entrega um folhetinho para ele. Ele entra no avião, diz que na viagem do avião, o avião ali preparando para decolar, ele folheando as coisas dele, acha aquele folheto, vou ler esse negócio aqui. E quando ele começa a ler aquele negócio, falava de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo. E no final do texto diz o seguinte, ore agora e entregue a sua vida para Jesus. Diz que ele está no avião preparando para decolar e o coração dele é tomado por essa mensagem. Ele começa a chorar, as pessoas começam a olhar para ele e falam assim, o que está acontecendo com você? E ele é tomado de uma convicção de pecado, de arrependimento de Jesus Cristo. O avião decola, quando ele chega na cidade onde ele vai tocar, ele já se fala assim, eu não sou mais dessa banda, eu preciso encontrar um lugar onde eu entenda mais disso aqui. E a vida dele é transformada para sempre. Quando o avião aterrissa, já é outra pessoa. Porque o evangelho, num texto escrito, transformou o coração de alguém. Meu querido irmão, em nome de Jesus, você tem divulgado o evangelho de Jesus Cristo, não é você que converte pessoas. O reverendo Canelhas falava isso, né? Nós não somos do departamento da recepção, nós somos do departamento da divulgação. Quem recepciona, quem converte é Deus, mas nós divulgamos.
Nós somos da divulgação. Você tem divulgado o Evangelho de Jesus Cristo? Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus aos seus colegas? Nós não nos envergonhamos se nós anunciamos o Evangelho, porque é o poder de Deus. E aí rapidamente, essa história aqui para vocês, mais uma, quando essa história de outra pessoa que entregava folhetinho, e ele ficava entregando folheto na esquina dessas cidades grandes aí, e ele entregava folhetinho. Sabe aquele folhetinho falando de Jesus? Lembra? Tinha isso? A gente nem está vendo isso mais hoje em dia, né? E uma pessoa ficava entregando folhetes ali na esquina, entregava folhetinho, e assim ele foi entregando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele entregava folhetinho, e ele começou a ter no coração dele um sentimento, que às vezes é nosso sentimento. Ele começou a pensar assim: olha, estou entregando folhetos aqui há tantos anos, nunca vi ninguém. Eu nunca vi ninguém se convertendo, nunca vi ninguém. Estou entregando esse folheto. Aí ele começou a questionar, falou assim: nossa, esse negócio está sendo inútil, esse negócio aqui não serve para nada. Estou entregando isso aqui, ninguém volta para agradecer. O pessoal, às vezes, é rude comigo. Às vezes, tem pessoa que pega o folheto comigo e joga no chão. Eu estou aqui, né, gastando meu tempo, poderia estar trabalhando, entregando folheto. E aquilo foi tomando o coração dele. Um dia ele falou assim: hoje é o último dia. Entregou o folheto, terminou o dia, foi embora. Passou umas 2, 3 semanas, ele tinha um lugar onde ele, durante mais de 3 anos, ficava entregando folheto naquela esquina ali, naquela cidade. Aí um dia, bateu uma saudade nele, ele falou assim: deixa eu passar lá na esquina onde eu entregava folhetinho, né? Estava passando perto do lugar, foi lá dar uma olhadinha, e quando ele chegou na esquina onde ele entregava folhetos, ele se assustou. Tinha uma outra pessoa lá entregando folhetos. E ele fica assim: gente, eu saí, estava entregando folheto aqui, deixei o meu ponto, outra pessoa veio e ocupou o meu ponto. Olha como é que Deus é maravilhoso. E ele ficou curioso com aquilo, falou assim: gente, olha alguém entregando folheto no meu lugar. E ele foi perguntar para a pessoa: o senhor me perdoe a intromissão, mas o senhor está entregando folheto aqui, por que o senhor resolveu entregar folheto aqui? E aí vem a história, ele diz o seguinte: olha, um dia eu estava profundamente angustiado da minha vida, pensando em desistir de tudo. E eu vim andando por essa cidade aqui, pedindo um direcionamento para a minha vida, e um rapaz, nessa esquina aqui, entregou um folhetinho para mim. Eu não abri o folheto na hora, levei aquele folheto, cheguei na minha casa. Quando fui ler o folheto, falava do grande amor de Jesus Cristo e a sua salvação pela minha vida. Aquilo entrou no meu coração, invadiu a minha vida, eu segui a minha jornada, fui à igreja, entreguei minha vida para Jesus, fui batizado, estou vivendo a fé cristã, e um dia resolvi voltar aqui para agradecer, e não encontrei mais a pessoa que ficava aqui na esquina, e quando eu voltei aqui, Deus falou ao meu coração: alguém fez por você, faça agora você por outro. E eu assumi o compromisso de agora eu entregar folhetos, porque da mesma forma como eu fui alcançado, Deus pode alcançar alguém. Aquele homem caiu de joelhos e falou assim: oh Deus, perdão, porque eu estava querendo saber uma prova do que eu estou fazendo, sendo que o Evangelho é do Senhor, e o Senhor é poderoso para fazer as coisas. Meu irmão, em nome de Jesus, divulgue o Evangelho de Jesus Cristo, porque não é você que converte, é Jesus. Agora saiba de uma coisa: o Evangelho é poderoso. Alguém pode ouvir essa mensagem aqui daqui 10 anos e se converter ouvindo essa mensagem. Alguém pode ouvir essa mensagem amanhã e se converter, ainda bem que está sendo gravado. Mas pode ser que alguém aqui nesse templo agora, que ainda não entregou a vida para Jesus, pode entregá-la, porque o Evangelho de Deus é poderoso para salvar corações. Em último lugar, para a gente finalizar muito rapidamente, a beleza do Evangelho. Evangelho que tem impacto na história, esse texto tem impacto na história. O livro de Romanos vai falar sobre o Evangelho. A parte que impactou Martinho Lutero diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, o Evangelho de Deus é a justiça de Deus na fé. É a justiça de Deus na nossa fé. O apóstolo Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, para os primeiros cristãos de Roma, vocês estão sofrendo injustiças, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo calúnia, vocês estão sofrendo difamação, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo todo tipo de afronta. Não se envergonhem, confiem no poder do Evangelho, mas confiem na justiça de Deus. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que a palavra justiça tem perdido o seu sentido maior.
E nós vemos injustiças atrás de injustiças, em cima de injustiças, daqueles que detêm o poder de fazer a justiça. Mas eu queria resgatar uma coisa no seu coração nessa manhã, se assim Deus permitir, Deus continua sendo justo. E o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. Porque o Evangelho, ele é um divisor de águas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o Evangelho que faz separação. Sabia disso? Porque o Evangelho, ele separa. Em que o Evangelho separa? Aqueles que são de Cristo, eles ouvem e atendem o Evangelho. Aqueles que não são de Cristo, rejeitam o Evangelho e se afastam. O Evangelho manifesta a justiça de Deus porque, no final das contas, o Evangelho anuncia que Deus está construindo e preparando um lugar para o seu povo. E quem é o seu povo? Aqueles que foram impactados pelo Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação e redenção em Jesus Cristo. O Evangelho manifesta a justiça de Deus, porque, veja, nesse mundo que a gente vive, diz o seguinte: se você for uma pessoa boa, se você for bonzinho, se já for em velório, velório é aquele lugar onde todo mundo é bom, né? Nunca vi uma pessoa ruim no velório. Sempre quem está ali é bom, né? Mas o Evangelho é a justiça porque o Evangelho manifesta o caráter e não a reputação. Reputação é o que as pessoas vão dizer de você diante dos homens no dia do seu velório. E vão dizer uma coisa boa. Caráter é o que os anjos vão dizer de você na presença de Deus no dia em que você se encontrar com o Redentor. E sabe o que os anjos vão dizer de você no dia que você se encontrar com o Redentor? Eles vão dizer: aí está alguém redimido no sangue de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é a justiça de Deus. Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre justiça, justo viverá pela fé, essa expressão ela vai caminhar, e no livro de Romanos nós temos a expressão dos justificados. A justiça de Deus foi colocada em Jesus Cristo. E por Jesus Cristo nós somos justificados, porque nós não tínhamos justiça em nós, mas na justiça de Cristo eu me torno justo. Martinho Lutero tinha uma angústia no seu coração profunda, porque ele se sentia injusto e indigno, mas ele agora conhece a justiça de Jesus. E a justiça de Jesus na cruz do Calvário foi manifesta na vida de Martinho Lutero, e ele agora encontra paz. Em Cristo a justiça foi feita, e em Cristo eu sou justo. Meu querido irmão, você pela sua força jamais será justo. Você jamais terá os recursos suficientes para agradar a Deus com a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé. Que fé é essa? Porque eu me tornei justo em Cristo Jesus. Não porque eu tenha justiça própria, mas porque na justiça de Jesus eu fui justificado. E é por causa da justiça de Jesus que a gente tem uma oportunidade na igreja de fazer orações. E você já reparou como é que terminam as orações na igreja evangélica? E nós somos herdeiros dessa perspectiva, a reforma nos trouxe isso. A gente sempre termina uma oração dizendo assim: em nome de quem? Amém. Sabe por quê? Porque quando eu falo em nome de Jesus, amém, eu estou dizendo o seguinte: eu não tenho justiça em mim nem para orar. Mas eu oro em nome daquele que é justo, e nele eu sou justificado. Em nome do justo Jesus. Amém. O justo viverá pela fé. Cada oração na igreja reformada é uma manifestação do princípio de Romanos 1,17, da reforma protestante, quando a gente está dizendo o seguinte: nós continuamos acreditando que o justo viverá pela fé. Quando eu peço perdão em nome de Jesus, quando eu intercedo pela minha família em nome de Jesus, quando eu clamo por salvação em nome de Jesus, quando eu peço que o Evangelho transforme meu coração em nome de Jesus, eu estou dizendo o seguinte: o justo viverá pela fé. A minha oração foi recebida porque eu fui justificado em Jesus Cristo. E pela fé eu estou clamando a Deus que pelo Evangelho Ele continue transformando corações. O justo viverá pela fé. Que bênção sermos herdeiros dessa reforma protestante. Mas, meu querido irmão, se regozije no Evangelho, não se envergonhe. Eu espero que as pessoas que convivam com você saibam que você é cristão. Meu irmão, confie no poder do Evangelho, não no seu poder.
O evangelho é poderoso para salvar as pessoas próximas a você. Anuncie. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Se você não pregar, como é que as pessoas vão saber? E por fim, meu querido irmão, você foi justificado em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Continue na sua jornada. Continue sabendo que a sua oração é ouvida. Continue sabendo que Deus está cuidando da sua história. Ele é Deus Emanuel, presente conosco. O justo continuará vivendo, viverá pela fé. A beleza do Evangelho. É por isso que estamos aqui. É por isso que seguimos. É por isso que avançamos. Que Deus nos ajude na nossa missão e que Ele continue a fortalecer você na sua jornada, na sua caminhada, meu querido irmão e minha querida irmã.